Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar agora mais uma semana de videoaulas, mais uma semana estudando, né? Estudar bastante para quando chegar na provinha do terceiro bimestre todo mundo arrasar. Então vamos lá, hoje nós temos aula de História e nós vamos começar relembrando um pouquinho do que nós já estudamos na matéria de História. Na primeira aula de História, nós aprendemos um pouquinho da diferença das cidades no passado e as cidades no presente. Nós aprendemos que as cidades mudaram. A cidade de vocês, quando a mamãe e o papai eram pequenos, não é da mesma maneira como ela está hoje, né? Quando você é criança. Ela sofreu mudanças, até porque as pessoas que moram nela mudaram, cresceram, a tecnologia desenvolveu, veio mais modernidades e as coisas foram mudando. Então nós temos aí, nós vimos que as primeiras cidades, elas surgiram por conta da troca de mercadorias. As pessoas plantavam e criavam animais nas suas casas e as cidades, os centros das cidades, eles surgiram para acontecer essa troca. As pessoas não compravam, elas trocavam. Se eu plantava café e você plantava feijão, nós trocávamos essas mercadorias. Eu te dava um pouco do meu café e você me dava um pouco do seu feijão. Nós vimos que os monumentos, eles são importantes para a gente lembrar o passado de uma cidade. Os monumentos, eles são construções que representam algo importante do passado. E eles nos ajudam a relembrar como era essa cidade na época do vovô, da vovó, do bisavô, da bisavó. Vimos também na aula 2 a diferença da vida no campo e na cidade no passado e nos dias de hoje, ou seja, da zona rural e urbana antigamente e hoje em dia. Nós vimos que o campo, né, que é a área rural de um município, ele antigamente não tinha tanta modernidade, não tinha tanta máquina trabalhando e tratores como tem hoje, né? Antigamente era serviço braçal, as pessoas trabalhavam nas plantações, criando os animais, as pessoas trabalhavam colhendo na colheita e hoje em dia existem máquinas que fazem tudo isso. Tem máquina que tira o leite da vaca, tem a máquina que planta, tem a máquina que colhe, o que facilitou a vida das pessoas no campo. Tem internet, né? Hoje eles vivem uma vida mais moderna. E na cidade não foi diferente. Anteriormente era uma vida mais simples. A quantidade de comércios e indústrias eram bem menores. Hoje a quantidade de comércio é muito grande, de prestação de serviço, a quantidade de moradores. E a modernidade acabou tomando conta do campo e da cidade. No campo, menos do que na cidade. Eles ainda preservam aquele contato com a natureza, mas também tem a modernidade, não tão quanto como na cidade. Hoje, na página 218, nós vamos falar um pouquinho sobre os meios de transportes do passado e como eles chegaram, como eles se desenvolveram para chegar nos meios de transporte que a gente usa hoje. Então, pegando o marca-texto, lembrando de na hora que for marcar, para, dá pause, marca, depois continua para não ficar perdido no vídeo. Começando aí no primeiro parágrafo. Há muitos e muitos anos atrás, os homens e mulheres somente se locomoviam caminhando. Contudo, marca aí no contudo, faz o pinguinho. Acompanha com marca-texto até a palavra que vai marcar. Contudo, a invenção da roda mudou essa história. A partir dela, foram inventados diferentes meios de transporte que permitiam os seres humanos se movimentarem de um lugar para o outro, ou mesmo transportar alimentos, ferramentas e utensílios. Marca até utensílios. Nesta aula, vamos analisar a importância dos meios de transporte atualmente e no passado. Primeiro subtítulo: a importância dos meios de transporte. Quando falamos de transportes ao longo da história, estamos falando também do encurtamento das distâncias entre cidades, países e continentes. Esse encurtamento é muito importante para aproximar pessoas. Aí nós temos a foto, né, de alguns meios de transporte. Nós temos o cavalo, o trem, nós temos aí uma caravela.
e um avião. Na página 219, primeiro parágrafo. Podemos, marco podemos. Podemos afirmar que a primeira forma de transporte veio com a domesticação de alguns animais, como, por exemplo, os bois. Marca até os bois. Do podemos até os bois. 2 linhas. Esses animais foram de grande importância para o desenvolvimento de carroças na antiguidade. Já eram animais fortes e já que eram animais fortes e facilmente controlados pelos humanos. Próximo parágrafo. Contudo, logo depois, os cavalos tomaram uma grande importância para as sociedades. Como eram animais mais leves e rápidos, os homens e mulheres conseguiram encontrar meios de controlá-los e se tornou o principal meio de transporte utilizado pelos seres humanos, fosse para a locomoção deles ou para puxar carroças com utensílios e alimentos. Além dessas formas, os cavalos eram muito utilizados como ferramentas de guerra, dando maior mobilidade e velocidade para os guerreiros. Apesar da grande importância dos meios de transporte que se utilizavam da força animal, eles só possibilitavam que os seres humanos andassem nos espaços terrestres, ou seja, não atravessavam mares. Além disso, como os animais cansavam ao longo do percurso, viagens de longa distância eram muito complexas e demoradas. Com o desenvolvimento da humanidade e, sobretudo, do comércio, a integração entre espaços distantes foi se tornando cada vez mais importante para as cidades e países que se formavam. Assim, encontrar um meio de transporte que pudesse explorar mares e carregar mercadorias de um lugar para o outro se tornava essencial. Na outra folha. Quando acabar, a tia vai explicar. Nesse sentido, começaram a desenvolver os barcos. Inicialmente eram pequenos e transportavam poucas pessoas. Porém, eles foram se tornando maiores e mais importantes para os seres humanos, conseguindo cruzar mares e oceanos, conectando os diferentes continentes do planeta. Aí na imagem nós temos aí pequenos barcos que permitiam pequenas viagens por lagos e rios, e do lado nós temos embarcações grandes que permitiam cruzar os oceanos. E embaixo na professora, dentro do balãozinho, está escrito assim: podemos dizer que o mundo encolheu com o desenvolvimento dos transportes. Nós vamos marcar tudo que está dentro do balãozinho da professora, que depois a tia vai explicar essa frase. Com o desenvolvimento dos meios de transportes ao longo da história, a ida de um espaço a outro se tornou muito mais rápido. Isso fez com que as sociedades tivessem a sensação de que o mundo havia encolhido. Embaixo do balãozinho agora, embaixo do menininho. Com a modernidade, marca aí o com. Com a modernidade, surgiram os primeiros motores a vapor. Esses motores foram utilizados na fabricação de trens e barcos que não dependiam mais do vento para navegar. Marca até o navegar. Esses trens ajudaram muitos países, como por exemplo os Estados Unidos, a conquistar todo o oeste do seu território e levar grandes quantidades de alimentos e utensílios por terra, até regiões onde os barcos não conseguiam chegar. Aí na outra folha nós temos o desenho, de uma Maria Fumaça, que era uma locomotiva, um tipo de trem a vapor que transportava pessoas e cargas. E ao lado nós temos também um barco a vapor que interligava países e continentes. Embaixo da figura. Com a intensa atividade industrial ao longo do século XIX,
apareceram as primeiras indústrias automobilísticas, fabricavam automóveis, carros, e com elas os primeiros carros. Esses veículos eram artigos de luxo e pouquíssimas pessoas tinham acesso. No decorrer dos anos, esses carros sofreram mudanças até ficarem como nós conhecemos hoje. Aí nós temos a imagem, o desenho de um carro, como ele foi lançado, e um tipo de carro, como eles são nos dias de hoje. Embaixo, um dos maiores motivos, começa do 1, embaixo do desenho dos carros. Um dos maiores motivos de orgulho da história do Brasil é o pai da aviação brasileira, Santos Dumont. Ele foi criador dos primeiros dirigíveis com motor a gasolina e foi o primeiro homem do mundo a voar em um avião com motor. Marca aqui o motor. Seus feitos serviram de inspiração para a criação de outros modelos de aviões, como os que conhecemos atualmente. Aí nós temos a imagem de Santos Dumont e ao lado a imagem do 14 bis, que foi o avião criado por ele. Embaixo, os meios de transporte são muito importantes para a vida em sociedade. Eles nos aproximam de nossos destinos, nos permitem fazer longas viagens e podem até ser utilizados como forma de lazer e esporte. Virando a folha, último parágrafo. Os meios de transporte estão presentes em nosso dia a dia, seja para ir à escola, ir para a casa de nossos parentes ou encontrar os amigos. Então aqui nós podemos ver um pouquinho da evolução dos meios de transporte, né? Vimos aí que depois da invenção da roda, os meios de transporte mudaram bastante. E que o primeiro meio de transporte utilizado pelas pessoas, ainda antes da invenção da roda, foram os bois e cavalos, né? Os animais, porque eles tinham força. E os cavalos ainda tinham a velocidade. Os bois não, mas os cavalos ainda tinham a velocidade. Com a invenção da roda, eles criaram as carroças de antigamente, que eles usavam para transportar pessoas e mercadorias, o que facilitou o transporte entre as cidades. Mas os cavalos, eles não conseguiam viajar por muito tempo, eles ficavam cansados, doentes, alguns vinham até a morrer durante a viagem, quando era uma viagem muito longa, porque eles carregavam muito peso e ficavam cansados. Viajar a cavalo do Rio de Janeiro até São Paulo, tadinho do bichinho, né? Deve ficar muito cansado, com certeza, ainda mais nesse calor que faz aqui. Então, as pessoas viram a necessidade de novos meios de transporte para encolher as distâncias. O que é encolher as distâncias? Ah, te apertou o mundo para ele ficar menor? Não. Só que o tempo que você levava para ir caminhando ou a cavalo, ele foi encurtado. Se você levava 1 hora caminhando, levava 20 minutos a cavalo. Então era como se aquele lugar tivesse se tornado mais perto, quando na realidade ele continuava com a mesma distância, só que você conseguia chegar lá de uma maneira mais rápida, com a inovação dos meios de transporte. E assim foram vindo outros, o trem, as embarcações, os carros, os aviões, e hoje em dia a gente tem essa facilidade de locomoção. Hoje a gente chega muito rápido aos lugares que desejamos, né? Então, lá na página 222, no número 1, a tia vai explicar, aí quando terminar o vídeo vocês fazem. Não esqueçam que as respostas devem começar com letra maiúscula. Tem gente comendo letra maiúscula, então esqueceu como se faz. Porque peguei os livros para corrigir, estava faltando muita letra maiúscula nos livros e nos cadernos. Número 1. Cite 2 meios de transporte terrestre. Terrestre que anda na terra. Matéria do pré. Vocês aprenderam isso lá no pré. 2.
Qual é o melhor meio de transporte para ir à escola? Tem 4 aí, você vai fazer o X no que é mais adequado. 3. Por que Santos Dumont é conhecido como o pai da aviação no Brasil? Nós lemos lá, Santos Dumont, conhecido como o pai da aviação, pois ele foi a primeira pessoa a voar num avião a motor, né? Ele inventou o avião a motor, que foi o 14 bis. Número 4, na última página, 223. Qual a importância dos barcos como as caravelas para as sociedades do passado? Por que os barcos eram importantes antigamente? Eles encurtavam as distâncias e era possível que as pessoas e mercadorias chegassem a outros locais através dos mares, né, e oceanos. 5. Qual o meio de transporte mais importante em seu dia a dia? Vai escrever aí qual você julga mais importante no seu dia a dia. 6. Por que os seres humanos do passado preferiam utilizar embarcações ao invés de meios de transporte terrestres com força animal? Por quê? O meio de transporte com a força animal, os animais cansavam, então era mais fácil utilizar as embarcações que elas faziam viagens mais longas. 7. Qual o seu meio de transporte favorito? Vai escrever aí qual o seu meio de transporte favorito. 8. E última questão. Por que as pessoas acreditaram que o mundo encolheu com o desenvolvimento dos meios de transporte? A gente explicou. O mundo não encolheu. As distâncias é que eles conseguiam percorrer muito mais rápido. Tá? Faça um desenho. Lembra da letra maiúscula? Beijinho.